E tem aqui uma pergunta de um pastor querido perguntando para nós o seguinte: quais os principais erros das igrejas que não crescem? Luciano Teixeira, está com você a primeira... Pastor, responda essa primeira aí. Quais os principais erros das igrejas que não crescem? Olha, o primeiro eu posso caracterizar como erro é uma igreja que não estipula alvos, objetivos e propósitos. É uma igreja que começa, virou o ano, é como uma coisa normal. Ela não estipula um alvo, um objetivo, um propósito. E aí quando eu estou falando disso, eu estou falando de literalmente propósitos, né? Quantas almas nós queremos alcançar? Quantas vidas nós queremos batizar? Quantos líderes nós queremos formar? Então eu acho que um dos grandes erros da igreja que não cresce é não estabelecer alvo, não estabelecer propósito. Aí quando você vai falar para algumas pessoas, não, mas esse negócio de numerolatria a gente não gosta. Irmão, é pecado numerolatria, mas também é pecado numerofobia. É você ter medo de você estabelecer alguma coisa. Então é pecado do mesmo jeito. Né? Então, para eles que eu estou querendo dizer isso. Então, pastor, eu acho que uma das características de uma igreja que ela não cresce, ela erra, é não estabelecer um propósito. O segundo erro, não treinar a sua liderança, não capacitar a sua liderança, não estar permanentemente junto com a tua liderança, desenvolvendo a sua liderança. Isso é um erro clássico, né? Que hoje eu vejo. E talvez o terceiro erro é a questão de você não formar discípulos, né? De você não ter discípulos, de você não ter pessoas, de você não ter um legado. Eu acho que isso é um grande erro também. Então eu falaria desses 3 erros basicamente. Ok, beleza, foi. Wilson, nesse acompanhamento... Deixei alguma coisa para você, Wilson. Aí no Liderança de Sucesso, aí nós temos dado, o Wilson tem dado suporte junto com a Maiara e com a nossa equipe, né, toda que trabalha na liderança, a muitos pastores, acompanha todo o estudo que a gente faz aí e tal. Então dá para poder perceber alguma coisa a respeito disso, de igrejas que não crescem. Quais são aí os principais erros das igrejas que não crescem? Fala para nós aí o que você tem observado. Maravilha. Pastor, acho que o que o pastor Luciano falou praticamente resume em suma tudo. Vou dizer o que acontece muito com o pastor que chega pedindo algum tipo de ajuda, algum tipo de suporte. Ele não ter perguntado para Deus o que Deus quer para a igreja dele. Ele se sente atraído, que não é nenhum problema, com outras igrejas que estão fazendo coisas, mas esquece de perguntar: Deus, o que o Senhor quer para a nossa igreja aqui, dentro da cidade que o Senhor plantou para a gente? Então acho que o primeiro erro, se a gente pode dizer, é o pastor parar e perguntar: o que Deus quer para a gente aqui? Eu acho que é a primeira coisa. A segunda, que segue um pouco a primeira, é o que o senhor já ensinou sobre Ctrl+C, Ctrl+V. Se ele encontrou algo, se Deus falou, você vai ser igual pega como referência fulano de tal. Legal, beleza, vou pegar. Respeite a individualidade do seu rebanho, do seu povo, do seu chamado. Respeite aquele primeiro momento original que Deus falou com você e vá atraindo, colocando coisas que realmente vá potencializar o que ele já faz certo. Né? Então, acho que o segundo grande erro é Ctrl+C, Ctrl+V. Não, já achamos. Esquece tudo que a gente viveu. Só uma observaçãozinha nisso daí, que muitas igrejas que começaram a trabalhar visão celular, seja ela MDA, G12, DNA, e elas recuaram porque cometeram esse erro de fazer Ctrl+C, Ctrl+V. O cara falou: não, vou fazer tudo. Mas espera aí, você tem que ver como é que funciona na realidade da sua cidade, na realidade do seu povo, na realidade do que Deus quer para vocês aí. Então, né, você aprende, aqui é o que a gente faz, a gente aprende com todo mundo e tal. Eu sempre falo para os pastores que nós damos mentoria, que a gente ajuda, nos cursos que eu dou presencial e online, eu falo: aprende aqui tudo comigo, mas você precisa avaliar dentro da sua realidade como é que você vai fazer isso funcionar. Porque o Ctrl+C, Ctrl+V, se o cara fizer isso daí,
ele pode se frustrar e depois colocar a culpa e dizer, não, a culpa é a visão que não funciona. A culpa é o pastor tal que falou algo que é errado. Não, é porque você simplesmente cometeu o erro de dar Ctrl+C, Ctrl+V. Só para complementar o Wilson aqui, Wilson, eu costumo dizer para os pastores que me procuram e pedem algum tipo de ajuda, o pastor fala assim, irmão, pega aqui, vê a eclésia, vê a unção do crescimento, vê como uma prateleira de um grande supermercado. E aí você vai pegar nessa prateleira o que serve e o que se encaixa para a sua necessidade. Isso. Não leva tudo, porque se você levar tudo, cara, não vai se encaixar na tua realidade. Isso. Então, o MDA que nós, né, aplicamos na nossa igreja é uma prateleira grande, enorme para mim, mas que eu não pego tudo. Opa, isso aqui serve para mim, vou precisar disso daqui. Opa, isso aqui serve para mim, vou pegar. Mas eu não tenho tudo. Eu tenho aquilo que se encaixa dentro da minha realidade. Exato. É uma prateleira, né, pastor? Que está disponível e a gente pega aquilo que é disponível, aquilo que vai se encaixar dentro da nossa igreja. Só para poder complementar muito dessa prateleira, duas coisas aqui que eu vou orientar você que está aqui assistindo a gente, né? Busque ter sensibilidade para ouvir a Deus. E segundo, testa, meu amigão. Testa. Tem que testar. Vou ver isso aqui. Não funcionou? Beleza. E tá tranquilo, entendeu? Aí. Vai ouvindo Deus e testando. Vai lá, pode concluir. E aí concluo com o primeiro ponto que o pastor Luciano levantou sobre ter uma meta, né? A meta, isso, o número, o alcance disso é exatamente você achar o propósito. Então, a sua igreja precisa ter uma missão, vocês precisam ter, claro, uma visão e o propósito para o qual vocês foram criados. Então, acho que o terceiro erro é junto com aquilo que o pastor Luciano falou. Missão, visão e propósito. Sua igreja precisa ter essa identidade para que Deus possa continuar. Show de bola. Não precisa falar mais nada, vocês já falaram tudo, né? Agrega, pastor, agrega. Tá faltando a cereja do bolo. O que eu acredito é o seguinte, para complementar isso daí, 1 Coríntios 3:6, o apóstolo Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É isso aí. Então eu vou dizer aqui 3 coisas que alguns pastores, que igrejas cometem de erro que não experimentam o crescimento. Está nesse versículo. Quando Paulo disse, eu plantei, é porque ele fez alguma coisa. Ele foi atrás, ele buscou, ele teve atitude. Cara, eu vou trabalhar dando o meu melhor, fazendo alguma coisa para que a igreja cresça. É isso que a gente está fazendo constantemente. Sim. A gente está fazendo de tudo para poder, com uma atitude, com uma estratégia, com um tipo de trabalho com o povo, ver a obra de Deus avançar e crescer. O apóstolo Paulo falou, eu plantei, uma ação, uma atitude. Apolo regou. Aí eu vejo aqui 2 ensinamentos, né, que alguns pastores cometem de erro. Quando diz que Apolo regou, o trabalho que precisa ser dado continuidade, perseverança. Não foi ele que começou. E o trabalho com equipe, contando com outros. Porque o Paulo não fala bem assim, eu plantei, eu reguei e Deus deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou. Ou seja, um trabalho em conjunto. Equipe. Então, eu vejo que o pastor, a igreja que não cresce, ela comete o erro, né, de não dar continuidade perseverando naquilo que se inicia, porque tem gente que inicia e logo para. Não deu certo, vou parar. Calma aí, tenta de outro jeito, tenta de outra maneira, procura ser mais sensível ao que Deus está falando, né? E trabalhar em equipe. Quem são as pessoas que você está formando, que está do seu lado, para trabalhar junto com você e ver a obra de Deus crescer? E terceiro, esse daqui eu acredito que é a chave de tudo. Porque Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, e Deus é quem deu o crescimento. Dependência total de Deus. Dependência total de Deus. Porque não adianta nada a gente plantar, não adianta nada a gente regar, se Deus não der o crescimento, não manifestar a graça dele para dar o crescimento. Então, por isso, algumas igrejas não crescem porque elas não têm a dependência total de Deus. Elas estão tentando, né, na força do seu braço. E eu sempre falo aqui, gente, vamos fazer o nosso melhor, vamos dar o nosso melhor, mas ter a consciência de que o crescimento vai vir de Deus na hora de Deus. Muito legal, pastor. O senhor falou uma coisa aí, 2 coisas em cima do que o senhor falou, que para mim resume bem a pergunta
do nosso ouvinte aí, das pessoas que estão nos assistindo. A primeira coisa, Deus dá o crescimento. E eu tenho falado isso com a minha equipe lá, principalmente a equipe que a gente faz os encontros, a equipe de liderança de célula. Eu falo, gente, nós temos que parar de ter esse pensamento que nós trabalhamos para Deus. Nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus. Top, então, quando nós trabalhamos com Deus, eu tenho a minha parte e o Espírito Santo tem a parte dele. É isso aí. Por quê? Porque muita gente se frustra, pastor. Porque quando eles veem igrejas que estão sendo bem-sucedidas no crescimento e no avanço, eles olham muito para a estratégia e esquece muito do agir, do mover do Espírito Santo. Aí o cara aplica a estratégia, trabalha, mas o negócio não acontece porque não é o tempo de Deus. Aí ele fala, mas Deus, eu estou trabalhando tanto para o Senhor. Aí Deus fala assim, meu filho, só você está trabalhando aí. Eu quero saber quando eu entro nesse negócio. Com o meu manifestar, com o meu poder, com o meu... Então, eu vejo também algumas pessoas que eles querem muito apostar na estratégia, mas esquece que no final do processo é Deus que vai dar o crescimento. É verdade. Então, a gente tem que deixar de trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. Eu planto e eu, com a minha equipe, rego. Mas qual é a parte de Deus? É o crescimento, é o sobrenatural. Sim, isso aí, tá preparado. Gente, mas meu Deus do céu, mas vocês falaram muito aí hoje.